Graça e paz, povo de Deus! Mais uma vez estamos juntos, o nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Estamos juntos aqui para mais um devocional. Nós estamos numa série, a Igreja, o Corpo de Cristo. Hoje é o 15º dia da série e o tema de hoje é a Igreja tem um governo. Nós falamos aí nos últimos 2 dias sobre a Igreja ter uma liderança e quais são as qualificações para essa liderança. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo da igreja e você vai aprender quais são os principais tipos de governo que as igrejas adotam. Também você vai aprender qual é o tipo de governo adotado pela Igreja Amar também, para você aprender como que funciona aqui o sistema de governo da nossa igreja, como nós nos movimentamos aí nas tomadas de decisões em relação à nossa igreja, ok? Então vamos lá, toda organização ela precisa ter um tipo de governo, uma liderança e um sistema de governo e uma forma dela tomar decisões, decidir sobre questões que vão surgindo ao longo da história, né? Então as igrejas também elas precisam ter uma forma de governo e a gente vai ver aqui que existem pelo menos 3 formas que são históricas de governo de igreja, tá bom? Então o primeiro sistema de governo que a gente vai dar uma olhada aqui é o governo episcopal. Ele é conhecido assim como episcopal por causa de uma palavra grega conhecida como episcopos, que significa, na prática, assim, significa supervisor, né? É um termo usado no Novo Testamento e que significa supervisor. Então esse governo episcopal ele é um sistema hierárquico, no qual os líderes denominacionais são as autoridades principais nas tomadas de decisões. Um exemplo disso é a Igreja Católica, né? Você tem lá o Papa, que ele é o maioral de todos, né, o principal nas tomadas de decisões. Depois você tem os arcebispos, os bispos e tal, e uma série de outros na escala hierárquica da igreja. Eu também vim de uma igreja que era episcopal. A igreja metodista ela tem um sistema episcopal também. E aí as igrejas que se utilizam desse sistema, elas estabelecem bispos para determinadas regiões e estes supervisionam os pastores das igrejas locais. E aí nas tomadas de decisões da denominação, os bispos se reúnem em concílio ou assembleia e deliberam nessas situações, certo? Agora, o próximo sistema de governo que a gente vai ver aqui é o sistema conhecido como presbiteriano, ou em algumas vezes a gente vê nos livros como sistema presbiteral, né? Que é um governo presbiteriano e é um sistema representativo para as tomadas de decisões. E nesse caso, o conselho de presbíteros forma a autoridade principal. Você vai ter lá a igreja escolhendo alguns líderes que vão ser denominados como presbíteros, e esses presbíteros eles vão compor um presbitério. E esse presbitério será responsável pelas tomadas de decisões não só da igreja local, como às vezes de um grupo de igrejas, né? Então eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Vamos supor que a Igreja Amar fosse desse sistema e nós abríssemos mais 3, 4 congregações em cidades diferentes. Então nós levantaríamos um presbitério e esse presbitério seria um conselho que iria tomar decisões para todas as igrejas nas suas localidades. Esses 2 modelos que a gente viu, eles têm um respaldo bíblico, né, para esses 2 modelos. E aí o que acontece? A gente vê interessante isso, porque são sistemas diferentes, mas que trazem circunstâncias iguais, porque pessoas que estão às vezes fora da realidade da igreja local vão tomar decisões que têm a ver com a igreja local. Então, por exemplo, no sistema episcopal, um bispo que às vezes não conhece nem a realidade da igreja local, ele vai tomar decisões, vai tirar um pastor, vai colocar outro. Por quê? Porque ele tem que pensar na denominação como um todo. E os presbíteros da mesma forma. Às vezes um conselho de presbítero vai tomar uma decisão e quando a igreja é muito grande, a denominação é muito grande, tem que se pensar na denominação como um todo. E a questão negativa disso é que às vezes uma determinada igreja ela acaba não sendo representada nesse todo e ela acaba sofrendo algumas consequências, como por exemplo a constante troca de pastores, a constante não atenção a algumas determinadas necessidades da igreja local, e isso é muito ruim, né? E aí você vai ter agora o terceiro tipo, que é basicamente o tipo de governo mais utilizado nas igrejas, principalmente independentes, certo? Como, por exemplo, igrejas batistas,
e igrejas que são independentes aí de ministérios grandes, certo? Então a gente tem aqui o próximo sistema, que é o governo congregacional. Esse é um sistema democrático na tomada de decisões da igreja, onde a assembleia da igreja local como um todo constitui a autoridade principal. Esse sistema tem como base bíblica o sacerdócio universal dos crentes, certo? Onde cada um tem acesso direto a Deus, portanto não há necessidade de intermediários. Cada um desses sistemas, meu irmão, tem um aspecto positivo e negativo. Todos eles têm essas duas questões. O mais importante, sabe o que é? É que cada cristão reconheça que, ao pertencer a um grupo chamado igreja, esse cristão se submeta à autoridade constituída e ao sistema de governo que a igreja determinou e adotou, certo? Porque quando você está contrário àquele sistema, não é positivo para a sua vida espiritual, né? Por exemplo, quando nós saímos da igreja metodista, uma das questões que nos levou a sair foi também essa questão de não estar tanto de acordo mais quanto antes, né? No começo, quando nós entramos na igreja, nós até éramos muito de acordo com isso. Mas com o tempo a gente viu que essa itinerância por itinerância, sem levar em consideração a igreja local e a realidade, né, da vida ministerial na igreja local, acabou gerando na gente um desconforto, né? Porque a gente tinha planos, tinha sonhos com a igreja local e esses sonhos eram frustrados por alguém que às vezes não tinha nenhum conhecimento da realidade local. Nós éramos avaliados por pessoas que às vezes não tinham nenhum convívio com a gente e isso era ruim. Então quando a gente começa a entrar num conflito interior com relação a isso, a melhor coisa é você sair, ou você se submete e você concorda com aquilo e fica, ou você sai, né, e encontra uma outra igreja que tem um sistema que vai estar mais de acordo com aquilo que você entende ser o mais correto, certo? Então, o que acontece? A nossa igreja, a Igreja Amar, ela, por essas questões, quando a gente instituiu o estatuto da igreja, a gente então decidiu fazer com que o nosso sistema ele fosse congregacional, onde temos uma assembleia com todos os membros da igreja, todos decidem em relação às questões da igreja, mas ela também tem uma parte peculiar da igreja que num sentido presbiterial, onde ela levanta um ministério pastoral, que seria como se fossem os presbíteros, e esse ministério pastoral toma decisões que são mais relacionadas ao ministério, como por exemplo a ordenação de pessoas, a escolha de pessoas para o diaconato, enfim, decisões que têm a ver com a vida mais interna da igreja. E depois de tomar essas decisões, porque esse ministério pastoral ele é deliberativo, nós então levamos essas decisões para o plenário da igreja como um todo e a igreja aprova, por exemplo, a escolha dessas pessoas e aí então nós oficializamos aquela tomada de decisão de forma pública. Então esse foi o sistema que a gente decidiu e achou por bem, onde nós temos na igreja local o poder de decisão como um governo congregacional e também uma parte, né, pegamos aqui uma parte do sistema presbiteral e utilizamos também dentro do nosso modelo de governo de igreja, certo? Então é isso, nós estamos aqui então hoje com esse tema muito importante e até relevante para que você conheça um pouco mais a realidade do governo das igrejas e você possa se identificar com isso, certo? Então é isso. Estamos aí, né, nesse dia animados com tudo que temos ministrado aqui nesses últimos dias. Tem sido um tempo de muito crescimento nesse período aí, nesses 15 dias. Eu espero que você esteja aproveitando. E se você está gostando, por favor, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece, o nosso Amar Pod, o podcast aí da Igreja Amar, para que essas pessoas também sejam edificadas e abençoadas como você tem sido aqui com o nosso conteúdo, ok? Então eu quero orar com você, vamos fazer uma oração juntos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite neste momento esse meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando o nosso áudio aqui. Eu te peço que o Senhor derrame da tua unção, da tua graça. E nós oramos, ó Deus, nesse momento sobre a vida da igreja, Senhor. Oramos pela unidade da igreja do Senhor, ó Deus, e de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, Senhor. Pedimos que a tua presença esteja, Senhor, de uma forma especial, trazendo um grande avivamento espiritual para cada igreja, cada denominação, independente da forma do governo escolhida, seja presbiteral, seja
episcopal ou congregacional, não importa. O que importa é que onde estiver uma igreja, ela seja ungida e abençoada pelo Teu Espírito, esteja fazendo a Tua vontade e as pessoas estejam servindo ao Senhor com alegria. Nós oramos para que haja um derramado do Teu Espírito sobre cada igreja, Senhor. Oramos para que a unção do Senhor esteja dando visão e capacitação para cada pastor, cada líder, para que possamos juntos, ó Deus, cooperar no grande trabalho da obra do Senhor e da obra que o Senhor tem para fazer na nossa terra, Senhor. Nós te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja de muita bênção, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fui.